Amados irmãos, a paz estejam com todos. Antes de mais nada, peço que curtam, compartilhem e divulguem esse canal para que ele cresça e ganhe grandes proporções. Amados, hoje nós vamos falar da terceira etapa do assunto seitas e heresias. Hoje nós vamos enquadrar uma denominação chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, por causa do sábado. Vamos lá, vamos iniciar com a leitura da Bíblia, para a gente começar a se aprofundar. Vamos lá, Gênesis 2, capítulo 2, versos de 1 ao 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado do dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amados, é uma falta de raciocínio lógico, de discernimento, que as pessoas estão dando ouvido ao homem e deixando de dar ouvido a Deus, consultando as Escrituras. Você percebe que no início da criação, Deus falou em sétimo dia, ou seja, ele fez o mundo, ele contou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, no sétimo dia ele parou para descansar e santificou aquele dia. Naquela época nós não tínhamos ainda um calendário estabelecido, segunda, terça, quarta e quinta. Então lá por volta do livro de Êxodo, foi que o povo de Deus, naquela época, estabeleceram o calendário. Segunda, terça, quarta, quinta. Aí foi que ainda entrou o sábado, sendo o sétimo dia. Aí já foi uma criação de uma lei essa estabelecida por Moisés. Meus amados, na Bíblia, a Bíblia no Antigo Testamento, ela é composta de dois sentidos: leis e estatutos. Leis são determinações escritas para ser cumpridas, determinada pelo poder determinante. Então, estatutos são regras, escritos a ser seguido para o bom funcionamento de algo, totalmente diferente de leis de estatuto. No entanto, o estatuto é perpétuo e leis podem ser modificadas, entenderam? Mas estatutos, se você não cumprisse, não tinha as mesmas consequências das leis estabelecidas por Moisés. Por quê? Porque as leis, quem não cumpria as leis tinha penalidade. Por exemplo, quem não adulterasse, se a mulher adulterasse, era apedrejada até a morte. Entendeu? Tinha seus sacrifícios. Você desobedecia a lei e era penalizado. É como a lei do homem. Você não cumpriu, você será penalizado. Era a lei do homem. A pessoa naquela época vivia aprisionado à lei. O pecado, você não pecava, não era porque não tinha vontade, não era porque era obrigado, era a lei. Estatutos, veja bem, estatutos é perpétuo. Do Antigo Testamento até os nossos dias. Agora, lei não. A lei, com a vinda do Senhor Jesus, nós vivemos em novidade de fé, nós vivemos pelo amor. Jesus disse: eis que vos dou um novo mandamento: amais a Deus sobre todas as coisas e
e o próximo como a si mesmo. Em outras palavras, se eu amo acima de Deus, acima de todas as coisas, eu não vou roubar, eu não vou me prostituir, eu não vou mentir, eu não vou enganar. Ao contrário dos nossos patriarcas. Lá você fazia porque você vivia na escravidão. Escravos à lei, você tinha que fazer. Era uma obrigação. Mas hoje nós vivemos em novidade. Agora não confundam, leiam a Bíblia, porque a Bíblia tem estatutos e leis. Estatutos é para toda geração. E leis é o que Moisés escreveu, determinou, logicamente, com o poder que Deus ortogou a ele, que escolheu ele para ser o dirigente do povo, e fez a lei, que eram os 10 mandamentos. Estatutos é outra coisa. Estatutos. Eu vou citar um exemplo de um estatuto para você entender. Livro de Levítico, eu não lembro bem o capítulo, nem vou procurar, mas eu sei de decorado. No livro de Levítico diz assim: estatuto perpétuo é em todas as gerações. Nem gordura, nem sangue comerás. Isso é perpétuo. Isso vale para os nossos dias. Porque isso aí é um estatuto, é uma regra para o bom funcionamento do nosso corpo. O sangue, nosso organismo filtra todas as nossas impurezas e cai no sangue. Assim é um animal que você come o sangue. Você pode contrair para você doenças. A gordura, você come gordura em excesso, você fica aí cheio de colesterol, diabetes, pressão alta, você contraiu doença, você está altamente pecando, porque você contraiu, você está se suicidando. Por quê? Porque você não obedeceu o estatuto de Deus. A Bíblia tem várias pequenas coisinhas que o diabo começa a colocar em algumas denominações. Aquilo é um versículo isolado. Não podemos levar a risco aquilo ali. Meu irmão, não existe isso de versículo isolado. Ou é ou não é. Deus não precisa escrever uma enciclopédia para dizer o que ele quer, não. Ele pode ser objetivo. Então ele foi objetivo em alguns versículos bíblicos. A Bíblia como um todo é para ser seguida. Agora, se voltando à lei, quando Jesus veio, ele disse que findou a lei. Ele mudou a lei. Ele deu um novo mandamento. Sem contar que a lei é antiga, nós vivemos em novidade de fé. Por que a lei é antiga? Eu vou lhe mostrar, biblicamente eu vou lhe mostrar. Pode consultar na Bíblia, você que tem uma Bíblia em casa, acredito que todo irmão tem uma Bíblia em casa. Consulte. Não consulte só isso, mas leia ela como um todo. Leia a Bíblia como um todo. Leia a Bíblia como um todo, para você entender. Porque não adianta você ler um pedaço ou ler o Novo Testamento. Tem gente que diz, não, eu vou ler só o Novo Testamento. Leia toda, porque a Bíblia toda é um ensinamento proveitoso para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para o nosso dia a dia, se aperfeiçoar, se santificar, mudar de vida, reconhecer seus erros, está em toda a Bíblia. Então vamos lá, olha o que diz. Para nossos dias, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Você vê que a lei é antiga, Jesus nos trouxe novidade. Nós vivemos o Evangelho, o genuíno Evangelho, Jesus. Por outro lado também, meu irmão, é a falta assim de um pequeno raciocínio.
Hoje nós vivemos em regimes de lei de homens. Nós temos que cumprir a lei dos homens, como Jesus disse, dai de César o que é de César e Deus o que é de Deus. As empresas têm cargas trabalhistas baseado na lei, que às vezes trabalha o sábado. A Bíblia diz, Jesus disse que é lícito fazer bem trabalhar aos sábados, fazer o bem aos sábados. E você trabalhando, você está fazendo bem, você está cumprindo a lei, você está conquistando o seu espaço, você está trazendo o pão de cada dia para sua casa, seus filhos. Então você está fazendo bem. Então, meu amigo, seja racional. Saia da caducidade, da antiguidade, venha para o novo. O novo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu sou o Senhor do sábado. Eis aqui quem é maior do que o sábado. E também ele findou a lei. Ele findou, ele acabou. É o fim da lei. Nós não vivemos mais no julgo da lei. Quem foi salvo no antepassado pela lei, será julgado pela lei. Mas nós seremos julgados pela graça. O fim da lei foi Jesus, eu vou lhe mostrar. O fim da lei. Vou lhe mostrar, acompanhe na Bíblia. Vá na Bíblia. Vá nas Escrituras, pois nela está a verdade. Nelas está a verdade. Nela está a verdade. Não adianta a gente procurar outra verdade, que não existe. Ah, porque meu pastor falou isso, eu vou fazer segundo o pastor me falou. Consulte a Escritura, se aquilo procede. Não vá cair em contos do vigário, não, como diz por aí. Saia dessa. Saia dessa. Olha aqui o fim da lei, olha o que diz aqui. Porque, Romanos 10, capítulo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todos aqueles que crê. Está claro? O fim da lei acabou. Se você quiser viver antigamente com a lei, então, meu amigo, vá sacrificar bodes, cordeiros, vá comer pães asmos. A lei passou, é caduca. E ainda diz mais, se você não crê no sacrifício de Jesus, ele disse que é o fim da lei, para todos aqueles que creem. Se você não crê, você não crê em Jesus. Se você não crê em Jesus, você está anulando o seu sacrifício por nós, que foi derramar seu sangue para salvar toda a humanidade. Então você não reconhece a Cristo. E a Bíblia diz que quem não reconhece a Cristo não ganhará salvação. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra verdade nos nossos dias. Ele é o Redentor. Raciocine. Veja nos dias de hoje, se todos os hospitais, sistema de segurança, aeroportos, fosse deixar de trabalhar o sábado, como seria? E Jesus veio para mudar essa situação, porque ele sabia que os tempos vindouros seriam diferentes, a geração era outra, os costumes eram outros, as leis viriam, ele sabia de tudo, é por isso que Jesus findou a lei. Nós vivemos em novidade de espírito, pela graça, seremos salvos mediante o Senhor Jesus, mediante o Evangelho. Ah, meu irmão, se você está nesses caminhos, você que está nessa denominação, reflita. Não dê ouvido ao pastor, reflita, leia a Bíblia, leia ela todinha, reflita. Não anule Jesus da sua vida.
Jesus é o próprio Deus, é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso galardoador, Ele que nos provém de tudo, até mesmo da glória maior que a salvação. Sem Ele não existirá salvação. Segui a Deus e a santificação, pois sem isso ninguém é impossível ver Deus. Seguir a Deus, em outras palavras, seguir o Evangelho da graça, o Evangelho de arrependimento, o Evangelho de transformação, o Evangelho que salva. E para você, meu irmão, que ainda não tem uma igreja, eu espero que essa mensagem chegue até você também. Busque enquanto há tempo. Procure uma igreja, se batize. Jesus foi bem claro: se creres e for batizado, será salvo. Se não creres, será condenado. Mude de vida. Não é sair dessa terra. Nós temos uma meta nessa terra. Então nós temos que cumprir ela. Então viva de forma que agrade a Deus. Saia do mundo da perdição, do mundo das doutrinas falsas. Meu irmão, eu espero que você reflita e caia na real. O sentido desses 3 estudos não foi desrespeitar ninguém. Eu respeito todas as religiões, eu respeito o ser humano, mas o objetivo dela foi abrir seus olhos para a verdade, porque senão Jesus volta e você vai perder seu tempo, vai para o inferno do mesmo jeito. Abra seus olhos, viva para o novo Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus. Lembre-se, creia tão somente em Senhor Jesus. Não existe outro que você possa crer, nem seguir. Não outra doutrina que você possa seguir. Somente o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação. Amém? Eu desejo de coração, oro nesse momento para que você seja alcançado pelo Evangelho da graça. Amém? Pai amado, na pessoa do Senhor Jesus, eu entro no trono da graça, meu Pai, para te pedir, meu Pai, para o Senhor vir interceder por essas pessoas que estão cativas a ensinamentos de homem, a vivendo coisas que já passaram, sendo que nós temos acesso ao Evangelho da salvação, que é o Evangelho da graça, que é o Senhor Jesus, que coloca acima de tudo o amor a Deus acima de todas as coisas, porque só quem ama a Deus de fato, de verdade, poderá andar nos caminhos certos, Pai. Só quem ama a Deus de fato e de verdade e conhece a Deus, porque dá lugar a Deus, não a homens, é que tem acesso à salvação, Pai. Ó Pai amado e querido, pois nós sabemos que pastor não salva, igreja não salva. O que salva é a redenção ao Senhor Jesus. Ó meu Pai, alcança essas pessoas, alcança todos que ouviram essa mensagem, para que se rendam a Ti, que sejam libertos dos seus pecados e vivam em novidade de vida, meu Pai. Meu Deus, é o que eu te peço e te agradeço, pois o Senhor, na pessoa do meu Senhor Jesus, o Senhor é o Deus vivo, o Deus que nos foi apresentado, o Deus da nossa geração, o Deus da nossa salvação. Amém. Graças a Deus, Pai.
Amados irmãos, fiquem todos na graça e na paz. Amém?